o Avatar Creator. Vamos criar esse gerador de avatares pixelizados. E para isso vamos ver mais algumas coisinhas. Alguns eventos de formulário e também como estilizar os campos, os inputs e etc. Essa aqui é a carinha do avatar, bastante tenebrosa na minha opinião, mas bom, essa é a vida. O que a gente vai ter que fazer é completar essa página. E é uma atividade que vai envolver HTML, talvez se você quiser um pouquinho de CSS para deixar mais bonitinho, e JavaScript com certeza. Você vai baixar os arquivos e as instruções detalhadas estão no arquivo README que está incluso. Em linhas gerais, você vai permitir que o usuário digite o nome, então você vai criar o HTML para esse label e para esse input. Você vai permitir que o usuário escolha a cor da pele com esse label e esse input, né? Aí você vai ter que lembrar qual que é o tipo desse cara. Você vai permitir a escolha do cabelo e você vai permitir o uso de alguns acessórios, como óculos de grau, lacinho e bandana. E aí também tem os desafios. Para isso a gente vai ter que usar alguns eventos. A gente já usou evento de clique, que ele é acionado sempre que alguma coisa é clicada, não apenas um botão. Você pode colocar um evento de clique numa div, numa imagem, por exemplo. E aí agora a gente vai ver alguns eventos que estão relacionados a formulários, como por exemplo o evento change e o evento input, que são disparados assim que o usuário altera o valor de um input, seja text, seja color, seja date, seja number, seja o que for. Existe também o evento de blur e de focus, que é quando um elemento do formulário perde foco ou ganha o foco, a gente vai ver isso. E existe o evento de tecla pressionada e tecla liberada. E outros também que vocês podem clicar aqui e ter acesso à página da MDN listando todos. Mostrando um exemplo para vocês, eu tenho um HTML que tem um input text e tem uma div conteúdo. Existe um JavaScript que atrelou todos aqueles eventos, ou boa parte deles, a este input. E aqui nessa div eu vou escrever, ou vou logar, registrar os eventos que foram acontecendo. Então eu vou clicar nesse cara e olha só. Esse cara aqui tinha sido registrado nele o evento de foco. Nesse momento que eu cliquei nele, ele recebeu o foco e disparou o evento. Se eu clicar fora, ele perde o foco. Em inglês, uma coisa sem foco, a gente fala que ela está borrada. E a palavra blur é exatamente isso. Então ela perdeu o foco, é uma metáfora apenas. Vou clicar de novo, ganhou o foco. Se eu apertar uma tecla, olha só que legal. Aconteceu o evento de key down e o evento de key up. E o evento change? O evento change acontece só quando, repare que ele não está acontecendo, só quando eu saio do controle depois de ter alterado o valor que estava digitado nele. Ficou faltando apenas o evento input, mas em vez de explicar quando que ele é disparado, eu vou deixar que você veja isso na especificação da atividade que está sugerindo lá você alterar de change para input em um certo momento. Para a gente poder estilizar campos de formulário, em particular os campos de entrada livre, text, number, e-mail e etc., a gente pode usar basicamente tudo o que a gente viu de CSS para poder fazer isso. Então, por exemplo, se eu quiser estilizar todos os inputs cujo type é number, ou seja, todos os inputs que o usuário vai digitar um número, e eu quero reduzir a largura deles para, sei lá, 4 caracteres, eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu quiser estilizar todos os inputs ou os botões que estão desabilitados, eu posso colocar, olha só que legal, eu coloquei eles com uma opacidade mais baixa em vez de 1 e falei que o cursor do mouse na hora que está em cima deles é não permitido. E eu posso também, sei lá, usar classes e criar um input. Eu criei na verdade um terceiro input aqui, que você não está vendo porque ele é muito discreto. Por quê? Eu falei que a cor de fundo dele é transparente e que ele não tem bordas. Mas olha só que legal. Eu vou clicar aqui e eu posso digitar. Tá? Às vezes a gente pode querer fazer isso por algum motivo. Eu também posso estilizar os elementos em situações diferentes. Por exemplo, se eu quiser falar que um input, quando ele estiver inválido, ele tem uma borda, eu posso usar a pseudoclasse de inválido, que é aplicada a elementos que estão com erros,
e colocar, por exemplo, uma borda vermelha indicando esse problema. E uma outra coisa que a gente costuma fazer que é muito importante é deixar bastante ressaltado qual elemento está com o foco no momento. Para eu fazer isso, em vez de usar a propriedade borda, a gente usa uma propriedade muito parecida com a borda que chama outline. Outline em inglês seria contorno. A única diferença de borda para outline é que a borda ela ocupa espaço. Então, se um elemento não tinha borda e de repente passa a ter uma borda de 3 pixels, ele vai sair um pouquinho do lugar. E o outline ele não ocupa espaço. Então, você pode colocar e tirar a outline sem que o elemento dê uma deslocadinha para a direita e para baixo. Bem legal. E assim a gente termina a aula de hoje. Eu desejo a vocês uma boa prática e até mais.